Então, nós vamos ter aí uma hora de conversas, como prevenir a hipertensão. Como todos sabem, a hipertensão é um dos grandes problemas de saúde pública, né? Ela é um mal silencioso, então muitas vezes a pessoa nem sabe que é hipertenso, não sente nada, e a primeira manifestação pode ser um infarto, um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral. Então é isso que vai fazer parte de chamar a atenção da população. Então, várias campanhas, e o Círio vai contribuir com essa discussão e essa campanha. Para quem é hipertenso, cuide-se. E se você tem um parente hipertenso, por favor, preste atenção se ele não também é hipertenso, porque é uma doença familiar. Então, primeiramente, eu gostaria de contar com a presença e uma pessoa muito querida, que é o Gilberto Gil, né? Que vai apadrinhar, ser o embaixador dessa mensagem, né? Nada melhor uma pessoa, um mito nacional e internacional, para nos prestigiar dessa discussão, né? Então, eu gostaria de primeiramente, para compor essa sessão, o Gilberto Gil, grande amigo, que deu esse tempo precioso dele aqui para nos prestigiar. Gil? Então, como disse a vocês, quer dizer, essa é uma campanha, vou chamar a atenção do país para os cuidados com a hipertensão, e o Gil, de uma maneira, é uma compaixão, né, Gil? Uma gentileza, como disse, um mito nacional e internacional, está entre nós para chamar a atenção. Hipertenso tem que se cuidar, né? E quem não é hipertenso, familiar de hipertenso, tem que tentar fazer diagnóstico e também se não é acometido por esse mal silencioso. Então, uma honra ter você aqui, Gil. E eu vou compor a mesa com o Gil. Para mim também, enfim, poder contribuir, colaborar com essa investida contra... Você falou, não é uma doença silenciosa, né? É engraçado isso, né? As doenças em geral são escandalosas, mas tem aquelas que, né? Então essas requerem mais cuidado ainda, né? E eu, por exemplo, quando fiquei sabendo que tinha, de repente eu estava com 18, por não sei o que lá de pressão, disse: oh, meu Deus do céu, mas o que é isso? O que aconteceu? Mas era porque estava sendo monitorado, eu tirava sempre minha pressão para saber, ela tinha tido uma média histórica de 12/8, de repente vai para 18, aí alarme, né? Pronto. Muito bem, então vamos compor aqui essa sessão. Essa sessão e esse evento com colaboração da Sociedade Brasileira de Hipertensão e Sociedade Paulista de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então vamos compor chamando a doutora Juliana Gil de Moraes, é cardiologista do Centro de Cardiologia, e o Círio Libanês também comemora a inauguração de um departamento de hipertensão, né? Então, a Juliana é médica da casa, nossa amiga, nossa parceira. Doutora Rosa Maria Afonso Moisés, nefrologista do Hospital Círio Libanês. Você vai ser por último, Fernanda. A doutora Júnia Bolognese, nutricionista do Hospital Círio Libanês. E a Fernanda Consolim. A Fernanda é professora livre-docente da Faculdade de Medicina, é uma das responsáveis pelo grupo de hipertensão do Instituto Coração, e hoje vai iniciar sua jornada entre nós no Hospital Círio Libanês, com a doutora Rosa, com a doutora Juliana, coordenando esse núcleo de hipertensão criado dentro do Centro de Cardiologia. Então, doutora Roberta, a senhora vai coordenar essa. Roberta Sareta é a gerente e coordenadora da cardiologia do Hospital Círio Libanês. É a queridinha do Gilberto Gil, que fez uma música para ela, né? Eu tenho que sempre falar dessa música, que eu tenho um trauma dessa música. Porque ele não fez para mim, fez para ela. Por que não fez para mim? Conta a história completa.
Conta a história toda. Porque não conta a história toda, eu vou contar. Porque o dia que o Gil, que já é público, então não estou infringindo a ética médica, e ele fala abertamente, foi fazer uma biópsia do coração e tirou 4 pedacinhos do coração dele, a Roberta estava de mão dada com ele. Entendeu, não? Então isso, não é isso, Gil? Essa ainda não é toda a história. Qual é? Me lembro, qual é? A história toda é que você está se queixando aí, mas você também ganhou uma música. Ah, é. Eu vou revelar, hein? Posso revelar? Não, o Gil vai revelar, não, porque é da Roberta. Até o Putin, o Bush, o Trump, o mundo inteiro sabe da música que Gil fez para a Roberta. E depois dessa notícia, a Roberta, que já era insuportável, ficou mais insuportável ainda, se achando a rainha da Inglaterra desse hospital. É isso, Roberta, né? Mas o Gil vai revelar uma coisa que ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Você pode revelar. Eu fiz, a minha música. Mas eu fiz. Ele tanto se queixou, né, de que eu protegia a Roberta fazendo a música para ela, que eu acabei fazendo uma para ele também. Tem uma música secreta. Vai estar no próximo disco. Vai estar no próximo disco, uma música para mim, não é para Roberta. Para ele. Você gostou, Tatiana e Sandra? Gostou? Vocês não sabiam, Nominalmente citado. né? Nominalmente citado, uma música para mim. E na ordem do disco, eu resmuguei tanto que tem... É aquela música 1, 2, 3 e tal, a minha vai estar na frente da Roberta. Se a dela for 5º lugar, a minha vai estar 4º e tal e tal. Pronto. É isso? Pronto. Então, vou deixar vocês à vontade. Essa discussão, a gente faz disso uma brincadeira, uma coisa descontraída, mas é uma doença silenciosa que mata milhões de pessoas no mundo, né? Então, essa é chamar a atenção mesmo. Quanto mais a gente puder chamar a atenção da população para se cuidar. É o mal silencioso, né? Como o Gil falou, tem doenças devastadoras que já mostram a cara e tal. Hipertensão é uma doença devastadora e não mostra a cara. Este é o problema, né? Então, eu vou deixar a Roberta coordenando essa sessão aí. E pronto. A foto oficial? Vamos. Roberta, por favor. Gil. Aqui é Roberto. Eu vou sentar aqui, ó. Senta aqui, Fê. Onde você quiser. Cadê tão legal? Nossa, fica como assim. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer em nome do Sírio-Libanês. A gente está ao vivo para o Facebook, a gente está ao vivo para alguns hospitais parceiros, que é o Menino de Jesus e o Grajaú, e para todas as unidades do Sírio, Sírio Brasília, Bela Vista, Itaim. Então, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de uma doença tão importante. Eu vou passar a palavra para o Gil, ele já fez algumas brincadeiras aqui com o Dr. Calil, não vai cantar minha música. Mas, fora as brincadeiras, eu acho que esse é um evento muito importante para a gente falar sobre a hipertensão. Esse é o intuito de todos nós estarmos aqui. Bem, obrigado a todos, obrigado a vocês, companheiros aqui de painel. Eu sou filho de médico, meu pai era médico, e eu me acostumei logo de muito cedo com o estetoscópio e o medidor de pressão. Naquela época se chamava tensiômetro, era para medir a tensão, não era nem pressão arterial que se chamava, era tensão. Era uma nomenclatura muito comum naquela época. Então, me acostumei logo desde muito cedo a conviver com aquela história da pressão das pessoas e o impacto que isso tinha na vida delas. No caso das pessoas com pressões normais, um impacto permanentemente benigno, digamos assim, e nas pessoas com hipertensão, um impacto complicado, mais difícil e tal. Então, eu, desde menino, logo de pequeno, eu me acostumei a ter
O consultório do meu pai era ao lado da casa onde nós morávamos, era uma extensão da casa onde nós morávamos. Então, ali, meu pai era um clínico geral, na época, no interior da Bahia, e então eu presenciei muitos quadros, né, de pessoas, em geral mais velhas, né, com quadros de hipertensão. E agora, como eu disse aqui no início, muito recentemente, eu próprio vinha me defrontar com um quadro de hipertensão que eu não desconfiava que tivesse. Enfim, depois de uma viagem que eu fiz à Europa, eu já tinha sido detectada em mim uma insuficiência renal, mas que não havia sido ainda associada a nenhum outro fator, enfim, a causa propriamente dita. Daí, então, quando eu voltei dessa viagem, já tinha iniciado um certo tratamento para a insuficiência renal, e aí me defrontei pela primeira vez na minha vida, com uma pressão de 18, 19. O que eu imaginei, e disse assim, bom, isso é hipertensão, né? No meu caso, eu que tinha tido um histórico de pressão de 11, 12 por 8, 12 por 7, 13 por 8, 13 por 7, enfim, a vida toda, de repente vai para 18, 19. Eu disse, bom, isso é um quadro de hipertensão. Mas eu já estava sob cuidados médicos, já estava aqui no Sírio, tendo minha condição de saúde toda monitorada. Como eu disse, a insuficiência renal já tinha sido detectada, mas aí veio um primeiro alerta de uma associação entre a insuficiência renal e a hipertensão, que é uma das questões importantes da hipertensão, são essas lesões, não é, variadas que ela pode causar. Enfim, uma das mais comuns, das mais frequentes, é exatamente a lesão renal. Enfim, e aí eu passei a ser submetido também a cuidados com a minha pressão arterial e tal, e estou aqui. Hoje em dia, tenho mantido, depois dos cuidados todos, eu tenho mantido uma média voltei à média de 12 por 8, 13 por 8, às vezes ela baixa um pouquinho para 11. Até eu estava perguntando à doutora Fernanda sobre a questão da hipotensão, quais são com que frequência a hipotensão se manifesta e com que impactos ela pode se manifestar. Ela estava me dizendo, enfim, então todos aí vão falar um pouco disso, eu não quero. Eu tenho o hábito de falar muito, mas deixa as outras pessoas falarem, que hoje eu sou paciente. Vou passar para a Fernanda falar um pouquinho. A gente fala um pouquinho do núcleo de hipertensão que a gente está desenvolvendo aqui dentro do Sírio-Libanês, que a intenção é atender os pacientes internados e os pacientes externos, né? Está aberto para toda a população, o núcleo de hipertensão refratária. Quer falar um pouquinho sobre isso, Fernanda? Bom dia a todos. Para mim é um privilégio e uma honra estar participando desse grupo, estar aqui hoje, do lado de todo mundo, do Gilberto e todos. E eu gostaria de agradecer a possibilidade do Sírio abraçar essa causa tão importante, que é começar a olhar a hipertensão arterial de uma forma bastante séria e com toda a responsabilidade que uma instituição que tem esse porte, com a penetração que existe em outros hospitais, disseminando conhecimento, né, formando indivíduos dentro desse hospital, para que a gente possa divulgar cada vez mais e alertar a população a respeito de que doença cardiovascular é o que mais mata no nosso país. E a gente, infelizmente, nós estamos perdendo essa batalha, a gente não está diminuindo a mortalidade cardiovascular. E uma das principais causas é a hipertensão. Então, conseguindo tratar a hipertensão arterial, a gente, com certeza, vai ter um impacto muito grande em redução de mortalidade. Aqui no Sírio,
o objetivo inicial do nosso grupo, né, esse time que está aqui, e tem mais elementos que não estão sentados aqui, mas participam do grupo, é justamente tentar dar um aporte, um tratamento para um grupo ainda especial de hipertenso, que em torno de 10% a 15% dos hipertensos que têm uma hipertensão de muito difícil controle, ou porque já teve muita lesão nos órgãos-alvo, ou porque precisam de tratamentos outros diferentes de medicação, combinação de drogas, e aí a confusão de muito remédio, às vezes até piora, né, com efeitos colaterais importantes. Então, esse grupo vai focar nisso. A gente vai desenvolver um laboratório de investigação com equipamentos um pouquinho diferenciados para avaliar melhor esse paciente e tentar direcionar o colega. Então, como a doutora Roberta falou, é um núcleo em que a gente vai atender os pacientes que estão internados, mas o objetivo a médio prazo é que a gente realmente tenha um centro de referência para cuidar, para ensinar e para gerar conhecimento. É esse o objetivo desse centro. Gil, o pessoal do Facebook está mandando um beijo especial para você, te desejando melhoras. É isso, Lucas? Mandando um beijo para você. Quer falar um pouquinho da parte nefrológica do nosso grupo? Okay. Bom dia a todos. Meu nome é Rosa Moisés, eu sou nefrologista daqui do Sírio, e muitas pessoas se perguntam o que é que faz uma nefrologista dentro de um grupo que estuda hipertensão. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que hipertensão ela é um diagnóstico de todo e qualquer médico. Então, a gente tem a oportunidade de criar um grupo muito específico, com provavelmente recursos tecnológicos de ponta, mas a gente não pode esquecer a importância social do que a gente faz. Então, como médica, eu tenho que lembrar vocês primeiro de que uma consulta médica, qualquer que seja, de qualquer especialidade, sem uma aferição da pressão arterial, ela tem algum problema. Então, quando você vai ao médico, a sua pressão arterial deve ser aferida. Então, quando a gente fala em combate à hipertensão, a gente precisa lembrar que deve haver uma estrutura que permita até o profissional aferir a pressão arterial de qualquer indivíduo que vai a um pronto-socorro, a uma consulta de rotina, em qualquer circunstância como essa. Esse é o primeiro, porque o diagnóstico ele é feito de uma maneira muito simples, né? É diferente de outras doenças onde você precisa colher exame de sangue, onde você precisa de uma tomografia. O diagnóstico de hipertensão arterial em si ele é feito com a aferição da pressão em 1, 2, 3 ou mais vezes, mas é assim que a gente diagnostica hipertensão arterial. Então, é muito simples. O papel da nefrologia, acho que nesse grupo, é porque a gente é tanto o vilão quanto o mocinho dessa história. Então, dentre as causas de hipertensão, a doença renal é uma das mais comuns, né? Então, a maior parte dos pacientes que têm hipertensão, como disse a doutora Fernanda, tem uma hipertensão que a gente chama de primária, essencial, ou seja, tem características genéticas e de hábitos de vida, mas uma parte considerável das pessoas que têm hipertensão arterial tem doença renal. Então, mais ou menos o que conta o nosso amigo Gil. Então, até quando você vai avaliar um hipertenso, a gente tem que descartar que essa pessoa não tem um problema renal. E, curiosamente, mesmo que você não tenha isso como causa, se a hipertensão não é tratada adequadamente, a hipertensão pode afetar os rins. Então, ela tanto é causa quanto pode ser consequência. Então, acho que eu justifico a minha presença no grupo dessa maneira. Eu acho que era isso que eu gostaria de dizer. Vamos passar para a Juliana, cardiologista do Sírio. Compõe, obviamente, o grupo, uma das responsáveis, inclusive, pela criação desse núcleo. É um prazer estar participando desse evento e uma realização pessoal de a gente estar conseguindo formar essa unidade aqui no Sírio. Então, o nosso objetivo assim, vai ser, principalmente, assim, conseguir orientar a população em relação à gravidade da hipertensão arterial, que é uma doença que, extremamente, é a doença mais prevalente em termos de doenças cardiovasculares, é a hipertensão. É uma doença fácil de tratar, só que as pessoas nem sempre dão a real importância que ela tem, né, dentro de um cenário.
Então, você cansa de ver os pacientes chegando, eu sou hipertenso, mas a minha pressão nunca baixa, né? Então, você fala, não é porque você é hipertenso que você tem que se manter hipertenso. Então, o objetivo dessa unidade, o objetivo da campanha da hipertensão é orientar que se você é hipertenso, você tem que manter seus níveis pressóricos normais, como uma pessoa que não é hipertensa. A partir daí, você vai conseguir evitar que os órgãos, os nossos principais órgãos, sejam afetados, que é o cérebro, o coração, o rim e as artérias, e principalmente até a visão. Que a gente, com a hipertensão, ela acaba lesionando esses órgãos, e, no decorrer dos anos, você começa a sofrer as consequências da hipertensão, que vai se tornar uma coisa secundária dentro das doenças que você adquiriu. Então, acho que uma das pautas da nossa unidade vai ser essa, a outra vai ser pegar a doença no início, tentar pegar um jovem, um filho de um pai e mãe hipertensa, que às vezes você está ali, mas você já tem uma propensão genética, uma grande chance de se tornar hipertenso, e às vezes a modificação do estilo de vida inicial pode prevenir que você desencadeie essa doença no futuro. Até as lesões de órgão-alvo, porque às vezes a hipertensão se manifesta, como o Gil relatou, com uma lesão já. Quando você se depara, você já está com uma insuficiência renal, você está com uma insuficiência cardíaca, você já está com um déficit de visão, e é decorrente de uma hipertensão que ficou silenciosa ao longo dos anos. Acho que, e a raça negra, que a gente também vai enfatizar, porque a prevalência da hipertensão na raça negra é extremamente alta, e é uma hipertensão mais, geralmente, de difícil controle, uma hipertensão um pouco mais resistente do que a raça branca. Não que a raça branca também não tenha, mas a raça negra, geralmente, é uma hipertensão um pouquinho mais severa, e que, com isso, ocasiona mais lesões também. Passar para a Júnia, para a gente finalizar as apresentações. É a nutricionista responsável pelo grupo. Ela vai dar uma palavrinha também. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. E os estudos científicos, eles comprovam que uma adesão de um padrão alimentar mais saudável, mais equilibrado, ele está associado à prevenção da hipertensão arterial. Então, como seria essa alimentação, esse padrão alimentar, Então, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, optar por laticínios mais magros, preferir os peixes, consumir com moderação carne vermelha, fazer uso dos alimentos integrais, cereais e grãos integrais, fazer também a restrição do açúcar, tanto o açúcar de adição como o açúcar nos produtos industrializados, acrescentar gorduras boas na alimentação, então, como o caso do azeite extra virgem, também as oleaginosas, então as castanhas, as nozes, e principalmente o grande vilão, que é o sódio. Então, a população brasileira, ela consome mais do que o dobro da recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é de 5 gramas de sal ao dia. E a nossa população está consumindo 12 gramas, até mais, dependendo da faixa etária e da classe social. Então, esse é um problema muito grande, que as pessoas cada vez mais estão acrescentando sal nas preparações já prontas, e também estão fazendo uso muito grande de produtos industrializados. Como a gente pode, então, fazer para tirar o sal, reduzir o sal da nossa alimentação, sem que a gente perca o sabor dos alimentos? Então, é cada vez mais você diminuir aos pouquinhos o sal de adição, utilizar as ervas, os temperos naturais que a gente tem aos montes aí no Brasil, a gente tem essa facilidade. Então, tempere os seus alimentos com produtos não com produtos industrializados, mas sim com ervas. Faça o seu próprio tempero. Nas saladas, procure utilizar vinagre, limão, e evite o sal de adição. E a mesma coisa com os produtos industrializados, evite ao máximo. A indústria, ela utiliza o sal praticamente para tudo. O sal, ele tem várias funções na indústria alimentícia, tanto de realçar sabor, como de melhorar a aparência, como também de conservação. Então, praticamente todos os produtos industrializados, até mesmo o doce, vai conter sódio na sua composição.
Outro fato bastante importante é a redução do peso nos indivíduos sobrepesos e obesos. Então, no Brasil, acredita-se que mais ou menos a gente tem uma população de 51% de indivíduos que estão acima do peso, e destes, 14% estão obesos. Então, principalmente aquela gordura abdominal, né, aquela composição corporal onde a pessoa apresenta a maior parte da gordura na região abdominal, ela está extremamente relacionada a eventos cardiovasculares. Então, muito importante a perda de peso. E, para isso, para a perda de peso ser efetiva, a gente precisa tanto de uma alimentação saudável como a prática de exercício físico. Isso eu puxo um pouquinho para o lado do meu setor, que eu trabalho na cardiologia do exercício. Então, é muito importante que vocês vão ao médico, façam uma consulta com o cardiologista, veja se está tudo bem com a sua saúde, e, liberados para fazer exercício físico, vão fazer atividade física, façam isso fazer parte do hábito de vocês, né? Do mesmo jeito que a gente tem hábito de escovar os dentes todos os dias, tomar banho todos os dias, a gente tem que incorporar o exercício físico como um hábito. E, junto, aliar a alimentação. Então, procure um profissional especializado, de confiança, né, que vai fazer uma restrição calórica, mas dentro de um parâmetro de segurança, e ali sempre o exercício físico. Acho que vocês seguindo essas dicas, né, eu acho que muita gente vai conseguir se prevenir aí da hipertensão arterial. Então, obrigada a todos. Eu vou abrir as perguntas para vocês. Lucas, você quer intermediar? Sim, obrigado, Então, tá bom. doutora. Gil, a Bahia está em peso com a gente aqui, te mandando muita saúde, muitos conterrâneos seus. Gil, a Maria Conceição, Roberta, eu passo a pergunta para a mesa, já fez uma pergunta. Ela disse que um dia ela estava com a pressão muito alta, acima de 12/8, e ela foi assistir um show do Gil e se sentiu bem. Mediu a pressão depois e a pressão baixou. Queria que vocês falassem um pouco dessas diferenças da pressão, que um dia ela pode estar alta, outro dia ela pode estar baixa. Como saber se a pessoa de fato é hipertensa ou não? Ou o efeito hipotensor do Gilberto Gil, é isso? Exatamente. Ju, quer falar? Eu acho que a resposta a isso aí fica com os médicos, né? Porque a gente sabe que os fatores psicológicos, não é, advindos, enfim, da nosso relacionamento permanente com a vida, suas dificuldades, mas também suas facilidades, né? Suas dores, mas também seus prazeres, enfim. Todo esse quadro de dinâmica entre o ser individual e a vida, quando eu digo a vida, digo toda vida mesmo, a natureza, tudo que nos cerca do ponto de vista natural, e os nossos semelhantes também, os seres humanos. Então, é possível que cantando uma música uma hora lá para alguém, em determinado lugar, a pressão dessa pessoa volte para o patamar desejável, adequado. Eu espero que tenha sido isso exatamente o que aconteceu com essa moça da Bahia. Mas pode haver, enfim, eu falei aqui em hipotensão como uma espécie de contraponto à hipertensão. Quer dizer, uma influência desse tipo, psicológica, provocada por um momento prazeroso ou qualquer coisa, pode fazer com que a pressão tanto suba quanto desça. Quer dizer, ninguém sabe, quer dizer, qual é no caso dessa moça aí, a pressão dela voltou. Ela achava que estava alta com 13, né? Ela já achava que estava alta. Quer dizer, hoje em dia, 13 é a minha pressão recomendável, basal, até por causa da insuficiência renal. Quer dizer, enfim, mas eu fico muito satisfeito que a minha música tenha... Ou que a minha música não, que a música tenha esse poder, né? De fazer com que a gente reaja fisicamente aos estímulos psicológicos. O Gil praticamente respondeu o que a gente ia falar, né? Que assim, a pressão arterial não se caracteriza como
uma elevação da pressão persistentemente, né? Você pode ter picos de pressão durante o dia, você pode estar com pressão 12/8 de manhã, 16/10 de tarde, 15/9 de noite. Assim, em situações de estresse, a tua pressão com certeza vai subir, né? Numa situação de dor, numa situação de estresse, numa situação de alegria, né? Você tem esse pico, né? Nós somos seres humanos que liberam descargas de adrenalina em várias situações. Então, a pressão, ela rege de acordo com o sistema nervoso simpático. Então, numa situação de estresse, a pressão vai subir. E, numa situação de prazer, a pressão vai cair também, né? Assim, quando você vai relaxar, no momento de prazer, no momento de alegria, numa música do Gil que te traz uma paz, com certeza, teus níveis, se você tiver medicada, estiver tratando essa pressão, a tendência é ela, no momento que você relaxar, a pressão vai normalizar, sim, né? Então, eu queria perguntar a você, Juliana, se determinados estímulos psicológicos, vindos de várias naturezas, como é o caso da música, por exemplo, podem fazer também a função inversa, quer dizer, fazer com que a pressão baixe. E o que é, digamos assim, o nível razoável para pessoas que têm pressão normal, de 12, 13, qual é o nível razoável dessa baixa de pressão? Quer dizer, até onde digamos assim, essas duas coisas, se a baixa de pressão, isso você já falou um pouco, ela também pode ser provocada pelos fatores psicológicos, pela alma, digamos assim, da pessoa, a alma respondendo, estimulando o corpo. E que nível essas duas respostas? Que nível? Não só você, como qualquer um aqui da é uma do excelente painel. pergunta, até, Gil. Isso está até em foco hoje em dia, porque nunca se sabe, nunca, assim, as sociedades assim nunca chegaram numa uniformidade. Qual é o nível ideal para você manter a tua pressão, né? Então, minha pressão normal tem que ter 12/8, tem que ter a pressão 12/8, 14/9 é uma pressão que eu posso ter como ideal. Então, hoje em dia, assim, cada vez mais se fala em manter os níveis o mais baixo possível, né? Então, 12/8 é o ideal. Porém, assim, ninguém é igual a ninguém. Então, assim, os pacientes, existem fatores de risco. Então, de acordo com o fator de risco do paciente, você vai avaliar o nível de pressão daquele paciente. Não adianta um paciente com 80 anos eu querer ter uma pressão de 12/8. Né? E o meu idoso começar a ter queda, começar a ter problemas no rim, porque a pressão dele está muito baixa e não está tendo uma perfusão adequada. Então, os níveis de pressão, a gente sempre preconiza os mais baixos possíveis, e os estudos mostram que, quanto menor a pressão, menor a incidência de lesões de órgão-alvo, diminui a incidência de infarto, de AVC. Então, a gente está comprovado isso. Porém, cada paciente, a gente tem que olhar de um jeitinho. Então, às vezes, um 14/9 não é o mais bonito, mas, para você, é o ideal, né? Em relação à questão do relaxar, dos métodos, eu vou deixar para a doutora Fernanda falar um pouquinho sobre isso. Eu não tenho dúvida de que o Gil tem alguma coisa que acalma, porque eu estava super nervosa na hora de vir aqui, fiquei do lado dele e já comecei a me acalmar. Só pela presença tem alguma coisa de calma. Na verdade, tem coisas muito interessantes, que existem alguns programinhas de respiração controlada, que a própria respiração controlada já vai ajudando a baixar a pressão arterial, só pelo fato de respirar lentamente, num ritmo mais tranquilo, isso ajuda significativamente a pressão a baixar, né, gente? E outra coisa que é interessante, o tipo de música pode ser tanto hipertensora quanto hipotensora. Então, tem algumas situações muito interessantes de colocar pessoas escutando aquele rock bem pesado, é inevitável a pressão subir. Inevitável. Você põe uma música calma, o estilo que você desejar e abaixa. Então, a pressão ela responde ao tipo de música, ao pensamento associado à música. Você lembra uma música que te traz para uma lembrança agradável, então aí cai mais ainda a pressão.
Então, toda atividade que consegue modular um pouquinho essa resposta autonômica que a gente chama do sistema nervoso, ela tende, de fato, a controlar um pouco mais a pressão. Então, exercícios respiratórios, atividade física, qualquer coisa que dá um prazer na alma, né, usando a poesia dele, é uma coisa extremamente importante nesse sentido. Doutora Roberta, queria só lembrar, para quem começou a assistir a transmissão agora, a gente está ao vivo até às 13 horas, então quem tiver pergunta para o Gil, para as médicas da mesa, pode enviar na seção de comentários. Não param de chegar a pergunta. O Manuel Neto, doutora Roberta, ele quer saber o que acontece no organismo quando ele está fazendo exercício físico, e se só o exercício físico é suficiente para tratar a hipertensão. Fernanda, quer responder? Vamos falar de atividade física um pouquinho, daí a gente passa para a Júnia, que também trabalha com isso, a importância da atividade física, né, na hipertensão. Essa pergunta é fundamental. Então, a atividade física, sim, ajuda a baixar a pressão arterial, e tem muitos estudos que mostram que a atividade física, cronicamente, ela é capaz de reduzir até quase 10 milímetros de pressão arterial. E é um valor que é quase que um remédio. Então, você toma um comprimido, é como se você estivesse fazendo atividade física. Não vale o inverso, né? Falar, então eu não vou fazer atividade física e vou tomar um comprimido. Não pode. Tem que associar as duas coisas, porque um potencializa o outro. Então, em algumas situações muito iniciais da hipertensão, uma melhora no estilo de vida, como foi colocado, em todos os aspectos, pode sim controlar a pressão arterial. Um paciente que tem hipertensão mais grave, que foi detectado mais tempo, com um pouco de lesão de órgão-alvo já, o exercício físico isolado é pouco provável que consiga. Então, não dá para abandonar. Mas, às vezes, a gente consegue reduzir o número de medicamentos. Não que a gente consiga abandonar, mas quando o indivíduo volta a ter um estilo de vida bom, às vezes a gente consegue reduzir o número de atividade de medicamentos. E o que o exercício faz, que é a pergunta que foi feita, quando a gente faz um exercício, aumenta a frequência cardíaca e o sangue circula mais rápido. E quando o sangue circula mais rápido, ele faz ele faz com que o vaso, né, todo o sistema cardiovascular, sinta aquilo com uma necessidade de relaxar para acomodar o sangue que está passando. Aí a pressão relaxa, aí a pressão cai. E isso se mantém por 24 horas. Olha que notícia boa. Eu faço 1 hora de exercício hoje, por 24 horas o meu organismo agradece. Por isso que, no mínimo, a gente fala, olha, vamos fazer atividade física dia sim, dia não, pelo menos, né, 3 vezes por semana, porque isso tem um impacto muito bom. Posso fazer uma pergunta já para você responder? Tem um estudo que fala que quem corre 1 hora ganha 3 horas de vida, né? Acabou de sair. Cada hora que a gente corre são 3 horas que você vai viver a mais, provavelmente por isso. Explica para mim se existe diferença entre a atividade física aeróbica e o exercício de força, porque a meninada gosta de fazer exercício com carga, né? Vamos falar disso, Ju. Fala de isometria, que pode até aumentar, né, a pressão, e os exercícios aeróbicos. Tá. Bom, em relação aos exercícios, né? Então, assim, os exercícios ele levam a uma queima grande de gordura, né? Se você estiver fazendo uma atividade aeróbica, e isso vai te ajudar, se você estiver se programando para perder peso, a queimar gordura, né? Então, com uma alimentação saudável, mais exercício físico aeróbico, você vai acabar queimando gordura. É recomendável que você acabe associando a atividade de musculação, por exemplo, para você ganhar massa muscular, né? Porque muitas das vezes a pessoa faz só o aeróbico e esquece da massa muscular, né? O aeróbico ele não faz você ganhar massa. A massa muscular ela é importante não só para o físico, né, para a gente ficar mais bonito, mas ela é principalmente para elevar o seu gasto energético. Então, quanto mais massa muscular eu tiver, eu aumento o meu metabolismo e eu aumento o meu gasto energético. Então, por isso que não adianta a pessoa fazer só alimentação saudável e não conciliar com o exercício físico. Porque vai chegar uma hora que todo mundo reclama, né? Eu estacionei, eu perdi peso, porque sim, ele tinha um consumo muito alto de calorias, provavelmente, ele adaptou a alimentação, mas ele não estimulou o seu metabolismo, ele não está queimando mais calorias do que ele precisa, então ele estaciona. Tá? Então é para isso que o exercício é importante, para estimular o metabolismo. E o anaeróbico vai fazer isso, né? Vai fazer ele ganhar massa muscular.
Mas, para responder a pergunta, vocês, mesa, que o exercício aeróbico é melhor do que o exercício isométrico para a hipertensão? Doutora Juliana. Sim, não, a princípio, sim. O que está comprovado mesmo que é a atividade aeróbica, né, em termos de melhorar, diminuir. Assim, tem alguns estudos que mostram, né, que melhora o anaeróbio também melhora em termos da redução do risco cardiovascular. Mas o que se comprova mesmo é a atividade aeróbica, né? Então, 30, 40 minutos, né, de 3 a 5 vezes na semana é o que realmente comprova que você tem uma melhora tanto nos níveis pressóricos como na redução do risco cardiovascular. Mas o exercício físico, eu estou fazendo as perguntas. Mas o exercício físico não impede o indivíduo de fazer uso da medicação correta, certo, Ju? Um não exclui a indicação do outro, eles são adjuvantes na terapia? Não, não. O exercício físico é um tratamento não medicamentoso, né? Então, até a pergunta do colega do Face, assim, em pacientes jovens, né, que você, ou não necessariamente pacientes jovens, mas um paciente hipertenso que está com os níveis não tão elevados, que a gente fala um estágio inicial da hipertensão, que é até 150 por 90, a gente pode, dependendo da característica do paciente, você pode só orientar esse paciente a modificar o estilo de vida dele. Você não precisa necessariamente dar remédio para um paciente na primeira entrada dele. Você pode dar uma chance para o paciente, ó, vai fazer atividade física, vamos perder peso, vamos reduzir o sal da comida, e daqui 1 mês, daqui 3 meses, você volta e a gente reavalia se com essa modificação do teu estilo de vida foi suficiente para a tua pressão normalizar. Então, em muitos casos, principalmente em pacientes acima do peso, em pacientes jovens, você consegue uma resposta satisfatória que só com isso você não precisa dar remédio. Doutora Roberta, os internautas não param de fazer pergunta, mas nossa plateia também quer perguntar. Só queria lembrar que dia 26 de abril é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Então, a gente está debatendo o tema dessa doença que atinge mais de 35 milhões de brasileiros. Vou passar a pergunta para a plateia, por favor. Olá, bom dia. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu sou Isabel, eu sou gestora ambiental e trabalho numa ONG que chama Hospitais Saudáveis. Tem que falar mais alto, desculpa. E a gente tem trabalhado bastante com essa questão dos problemas cardiovasculares no dia a dia das pessoas, né? Vocês estão falando de hábitos, exercício físico. Eu venho com uma questão um pouco mais para o lado socioambiental, digamos. Eu queria saber a opinião. A gente sabe, né, que a vida nos centros urbanos é super complicada e os fatores ambientais eles são super relevantes também nessa questão de doenças cardiovasculares. Eu queria saber a opinião de vocês, como esses fatores ambientais, como a poluição do ar, por exemplo, podem afetar essa questão da hipertensão e, entre outras, né, doenças cardiovasculares. Só um detalhe, acho linda essa mesa cheia de mulheres, com a presença do Gil, melhor ainda, e agradeço desde já a resposta de vocês. Obrigada pela sua participação. Doutora Fernanda, vamos falar sobre um pouquinho dos fatores ambientais modificáveis? Tá. Dentro da sociedade moderna, eu vou só fazer um comentário aqui bem interessante. A pressão arterial da população ocidental, né, pelo menos que a gente mais tem de dado, tende a subir a pressão sistólica conforme a gente envelhece. E isso é muito, muito claro no sexo feminino também. A Roberta, que estuda bastante a parte de impacto do gênero, né, Roberta? Só que, assim, tem um grupo de freiras na Itália cuja pressão não sobe de jeito nenhum. Então, o estilo de vida, o ambiente onde as pessoas moram, necessariamente impacta a pressão arterial. Então, vai ser inevitável a nossa pressão subir, porque a gente não está num convento. Então, como fazer com que isso suba menos, né? Então, a cidade ela não é uma cidade acolhedora, em especial onde nós estamos aqui, que é um grande centro. Completamente diferente de você ir em cidades pequenas no interior, em que ainda pessoas de idade sentam na praça, jogam dominó, existe aquele convívio, né? Então, a cidade deveria significar convívio, e eu acho que isso é o principal fator social que a gente não tem.
Poluição, sem dúvida nenhuma, é um fator importante. Eu vou deixar para a doutora Rosa falar especificamente de poluição. Mas a gente sabe que, se a gente avaliar, quantificar partículas em ambientes que têm muita poluição, isso tem um impacto de inflamar todo o sistema cardiovascular. Então, mesmo que a poluição não suba a pressão, ela lesa o sistema cardiovascular de outro jeito, que é muito, né, você fala, eu vou fumar, o cigarro por si só não sobe a pressão, mas ele tem tanta substância ruim que lesa o sistema vascular, que também é uma forma de alterar o nosso organismo. Então, sim, ambientes que têm muita poluição fazem isso. E a convivência, que seria o primeiro mote, né, de você estar num núcleo, né, eu acho que precisa ser visto. Doutora Rosa. Acho que você já falou bastante, mas tem um pesquisador que trabalha com poluição na Faculdade de Medicina da USP e que deixou alguns animais na Doutor Arnaldo, que, curiosamente, é o lugar que muitos de nós trabalham durante boa parte do dia. E esses camundongos, depois de algum tempo de vida, que se viu respirando aquele ar da Avenida Doutor Arnaldo, eles tinham pulmões de fumantes pesados, né? Então, você vê o aspecto da poluição ambiental no sistema respiratório. Isso certamente ativa o sistema nervoso simpático, aumenta a inflamação e tem o impacto cardiovascular e também sobre a função renal. Tem mais um detalhe ainda, que é a própria vitamina D, né? A vitamina D, que muita gente fala como uma coisa boa e de fato, eu acredito que seja, como pesquisadora da área, você não vai fazer vitamina D se você se expuser ao sol em São Paulo, porque a gente tem muito poluente no ar, então o raio ultravioleta não consegue ultrapassar para que você sintetize vitamina D. Então, obviamente, existem lugares muito mais poluídos, mas eu acho que na nossa luta por um lugar mais saudável, mais amigável, isso é extremamente importante, né? E que a gente também sinta segurança até de caminhar. Né? Numa cidade que você se sente confortável e seguro, você vai caminhar e isso está associado ao seu estilo de vida, não tenha dúvida. Eu não preciso da academia, né? A gente pode caminhar na rua. Mais duas perguntas de internautas. O Francílio, ele pergunta qual a influência do batimento cardíaco na pressão arterial. E a Ninive, ela quer saber se todo mundo que é hipertenso vai ter uma doença cardiovascular. Quer começar, Rosa? Você que já está com o microfone, e a Juliana complementa a parte Qual que é a cardiovascular. pergunta mesmo? A primeira é qual a influência do batimento cardíaco na pressão arterial e se todos os hipertensos vão ter doenças cardiovasculares. Então, a pressão arterial, ela é reflexo do fluxo sanguíneo sobre o vaso, vamos dizer de uma maneira mais simplista. Obviamente, se você tiver um aumento da frequência cardíaca, você aumenta também o seu débito cardíaco e você aumenta a pressão arterial, de uma maneira muito simplista. Então, em tese, quem é muito taquicárdico, né, tem a frequência cardíaca muito elevada, são as pessoas estressadas. Então, eu me orgulho de ter uma frequência cardíaca de 60, né? Mas tem gente que tem 90. Você pega o pulso da pessoa, você vai medir o pulso, está lá 90, 100, 110, relaxados, né? Isso está associado a maior descarga adrenérgica, e isso certamente está associado à hipertensão. Então, eu acho que é um fator de risco importante. A outra pergunta? A outra pergunta é se todas as pessoas hipertensas vão ter necessariamente uma doença cardiovascular. Eu te diria que não. Em medicina, nada é nunca e nada é sempre, mas nós não sabemos dizer quem vai ter ou não. E eu te diria que a maior parte vai ter. Então, se eu fosse um paciente de risco, eu consideraria, um paciente hipertenso, eu consideraria que potencialmente eu vou ter, né? Então, você não vai conseguir isolar aquela minoria que não teria. Acho que é muito arriscado você trabalhar com percentagens, né, com chance de risco. É quase uma roleta russa. Ok, agora perguntas da plateia. Quem mais, por favor? Bom dia, meu nome é Daniela, sou assistente aqui no hospital. A minha pergunta é para a doutora Roberta. A minha mãe é hipertensa e a minha irmã mais velha e o meu irmão do meio também. Eu e a minha irmã mais nova temos a pressão normal para baixa. Há probabilidade de, na velhice, eu me tornar uma hipertensa? Oi, Dani, eu sou uma moderadora hoje, olha a mesa.
quantas mulheres para responder. Mas, de qualquer forma, eu vou começar e as meninas complementam. Existe um risco, sim. Então, conforme a gente vai envelhecendo, aumenta o nosso risco cardiovascular. Então, está associado ao envelhecimento do vaso, à sua história genética. Então, o fato de você hoje ter a pressão controlada ou até mesmo baixa, isso não impede de você desenvolver a hipertensão ao longo da sua vida. E se houver uma história genética dos seus pais, familiares diretos, o risco é maior. Eu vou passar para a doutora Juliana para ela complementar. Então, Dani, assim, existe estudos hoje em dia em âmbito nacional e internacional em relação a essa questão genética da herança dos pais para os filhos. Então, existe assim, os filhos de pais hipertensos têm uma grande chance de desenvolver hipertensão. Se não desenvolvem, eles têm uma grande hiperreatividade. Então, às vezes, é um paciente normotenso, mas, diante de uma situação de estresse, ele faz um pico de 16, de 17, coisas que uma pessoa que não tem esse componente familiar não desencadearia, né? Então, a questão de se você vai desenvolver ou não essa herança genética que você herdou vai depender principalmente do teu estilo de vida, da escolha que você vai ter na tua vida. Então, se você já sabe que teu pai e a tua mãe são hipertensos, claro que você tem que se cuidar. Então, se você se manter com os níveis você se manter, né, fazendo atividade física, não se tornar um obeso, não exagerar do sal, né, a chance de você desenvolver uma hipertensão é menor. Às vezes, inevitavelmente, fazendo tudo isso certinho, você vai desenvolver, né? E com o envelhecimento, com o enrijecimento das artérias, você pode desenvolver, né? Mas, com certeza, os fatores que os fatores de risco que você vai adquirindo com o envelhecimento que vai desencadear essa hipertensão, né, herdada, né? Vou passar para mais uma pergunta da plateia, mas quero juntar duas perguntas, que estão chegando várias perguntas sobre esse assunto. Se a hipertensão é normal em crianças, se a criança pode ter algum tipo de diferença no metabolismo, alguma coisa e é normal ter hipertensão em crianças. Pergunta da plateia, por favor. Doutora, meu nome é Neide. Eu gostaria de fazer duas perguntas, emendar um pouquinho. Já foi falado que, para diagnosticar, a simples aferição da pressão já diagnostica. Quando eu já sou diagnosticada como hipertensa, existe eu tenho que medir a pressão todo momento, porque minha mãe também é hipertensa, e ela tem a mania de aferir a pressão toda hora, assim. E nós levamos ela em um cardiologista, ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o teu aparelho, joga no lixo. E ela ficou muito brava, porque daí ela falou, como eu vou agora saber se ela está controlada ou não? E uma outra coisa é mito ou verdade. Nós temos o aparelho manual, né, e o digital. Em alguns momentos é falado que o digital ele não dá um resultado tão fidedigno. Então, em qual eu posso confiar? Doutora Fernanda. Na verdade, veio um trio aí, né, de criança e depois essas perguntas que são super importantes. Eu acho que a pergunta da criança é fundamental. O que a gente observa agora, por isso que esse painel aqui é multiprofissional, é que, assim, crianças pequenas, elas têm muito hipertensão arterial secundária, principalmente a doença renal. Então, a doutora Rosa poderia falar um pouco mais disso. Mas o que a gente observa hoje em dia é que adolescente, então, a faixa etária de 10 anos até 18, 19, varia aí ao final da adolescência, a Organização Mundial de Saúde fala que a adolescente vai até 23 anos agora, do ponto de vista psicológico, uma série de coisas. Mas vamos imaginar, de 10 a 18 anos, a incidência de hipertensão arterial está aumentando muito no jovem. E a causa é associada à obesidade. Então, a gente fez um estudo com 22 mil crianças pela SOCESP, e a taxa de obesidade e sobrepeso em crianças de 6 a 10 anos é 30%. Então, é um absurdo, né? No estado de São Paulo, isso foi um estudo multicêntrico. Então, essa obesidade está muito associada à hipertensão na criança. Então, não é para ter criança hipertensa, mas estamos tendo por conta disso.
a não ser que tenha lesões, que depois a doutora Rosa pode falar. E fazer o diagnóstico de hipertensão na criança é um pouquinho mais complicado, porque a pressão da criança varia de acordo com a idade dela, com o gênero, né, com o sexo, se é feminino, se é masculino, e com a altura. Então, a altura também é interessante. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, tem umas tabelas lá que a gente vê quanto que deveria ser esperado de pressão para aquela altura, para aquela idade, e se é menino ou se é menina. Mas tem que ser feito o diagnóstico. Então, a gente está fazendo uma campanha enorme, né, para que todos os colegas pediatras, herbiatras, até os cardiologistas clínicos, qualquer pessoa, qualquer agente de saúde que atenda uma criança que possa aferir a pressão, aferir. E tem que ter uns manguitos especiais, né? Manguito do tamanho adequado do braço. Então, hipertensão na criança, sim, existe. Sim, existe mais em filhos de hipertenso e existe em crianças que têm problema de sobrepeso e obesidade. Então, eu vou falar essa questão e as outras. Sobre os aparelhos de medição. Sobre os aparelhos de medição. Da qualidade do digital, né, que acho que a colega queria saber. Acho que ela perguntou antes também a questão do diagnóstico, né? Como é feito o diagnóstico. Isso é uma pergunta também importante, porque, às vezes, existe uma dúvida de algumas pessoas, falam, olha, eu fui no médico, ele mediu minha pressão, ela estava alta, mas ele disse que não tem certeza se eu sou hipertenso ou não. E aí eu conversei com meu vizinho, que foi no médico, mediu minha pressão, e já eu saí de lá tomando remédio. Qual é a diferença? Eu acho que depende, primeiro, dos níveis pressóricos que foram aferidos naquela situação. Então, se a pressão estiver alta, mas não muito, muitas vezes a gente opta por medirem até 3 vezes para confirmar esse diagnóstico de hipertensão arterial. Então, a princípio, você deveria aferir mais do que uma vez para confirmar que esse seja o diagnóstico, a não ser que a pressão esteja tão elevada, ou que você tenha risco cardiovascular iminente para aquela pessoa, então ela já começa a tratar de imediato. Então, a gente brinca que cada caso é um caso, né? Então, não se compare com o seu vizinho, não se compare... Pergunte para o seu médico, né? Não me deu remédio, por quê? Por que o senhor tem dúvida se eu sou hipertenso ou não? Porque, às vezes, você precisa aferir mais do que uma vez. Precisa aferir numa situação de relaxamento. A pessoa não pode estar com dor dentro do pronto-socorro porque quebrou a perna e aí você mede, a pressão está alta. Você não vai fazer o diagnóstico de hipertensão nessa circunstância. A pessoa precisa estar relaxada, sem dor. Então, existem alguns critérios que são muito bem estabelecidos de como você deve medir a pressão e, a partir daí, quantas vezes você vai medir antes de bater o carimbo e dizer essa pessoa é hipertensa ou não. Vou passar os aparelhos. Falo. Então, assim, os aparelhos sempre é uma dúvida do paciente, assim, essa questão do paciente chegar, doutora, minha mãe fica medindo a pressão toda hora, meu cardiologista mandou jogar fora, outros... Né, assim, eu acho assim, que o aparelho de pressão em casa ele tem o principal objetivo, você aferir quando você não está se sentindo bem. É principalmente isso. Eu não estou me sentindo bem, a minha pressão está normal, minha pressão está alterada. Então, eu estou mantendo um nível pressórico adequado, porque, às vezes, as tuas consultas não são com uma certa frequência. Então, o aparelho ele serve para isso. Uma vez por semana, eu vou ver a minha pressão. Mas tem pessoas que usam o aparelho de pressão para tomar remédio. Eu vi a pressão hoje, está 11/7, eu não vou tomar meu remédio porque vai cair demais. Aí, de tarde média, está 18 por dentro, então eu vou tomar uns 3 agora porque está muito alta. Então, você acaba criando, eu falo que eu acabo criando um monstro, né? Porque o paciente ele acha que ele tem o domínio sobre ele, só que daí perde o controle, né? Que a pressão, os remédios eles vão agir durante o dia inteiro. Então, se você tomar o remédio, dependendo da ação do teu remédio, ele não vai abaixar a tua pressão imediatamente. Ele vai manter teus níveis de pressão estáveis. Então, se você começa a ficar se baseando no aparelho de pressão para tomar remédio, vira uma loucura, né? Em relação aos aparelhos digitais, com certeza, o melhor aparelho, assim, os aparelhos mais recomendáveis são sempre os manuais que aferem no braço, né? Mas hoje em dia existem vários aparelhos que são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, que eles recomendam, né? Então, o principal dos aparelhos é você sempre manter eles calibrados, né? Você tem que calibrar com uma certa frequência esse aparelho, porque ele descalibra,
né? Então, é importante. O de punho, que geralmente é o mais fácil de se comprar e o que os pacientes gostam, ele não tem uma certa... Não é tão sensível, não é o melhor aparelho, mas ele serve para te ajudar, né? Assim, tá certo que se você vai lá, tá bem, vê a pressão, tá 18, afere novamente, deu 16, afere mais uma vez, dá um intervalo de 1 minuto, 2 minutos e vai. Se manter uma coisa que não está compatível com o que você está se sentindo, procura o seu médico, né? Procura um atendimento médico para confirmar, né? E, doutora Juliana, de quanto em quanto tempo a gente precisa calibrar esses aparelhos? Existe os digitais também, né? Então, geralmente nas prefeituras existem uns serviços de pesos e medidas, né? Acho que é o Inmetro, né? Que é recomendado uma vez por ano, né? Pelo menos essa calibração do aparelho, né? Ou comprar um novo, né? Mas é mais fácil às vezes calibrar, né? E vale a pena, quando for adquirir o aparelho, perguntar no representante que vendeu. Às vezes eles já vêm agora anotado tem o tempo, selo, né? Tá bom, para vocês reverem a manutenção. A gente falou no começo da maior prevalência de hipertensão nos afrodescendentes. E aí tem muitas perguntas. A Camila pergunta por que os afrodescendentes têm uma chance maior de ter hipertensão. Gil, a doutora Juliana acho que pode comentar. Tem uma questão genética muito forte. Ela vai contar uma das hipóteses para isso, que eu acho que até da música, porque tem uma história dos escravos quando vieram para cá. Não é mais ou menos isso, doutora Juliana? Eu vou roubar a resposta, claro, porque eu sou apaixonada por essa teoria. Existe uma teoria de que, até porque quando você compara os afrodescendentes na América, e aí eu falo principalmente Estados Unidos e Brasil, a prevalência e a gravidade da hipertensão é diferente daquela que se observa na África, né? Então, os africanos também, eles não são afrodescendentes, eles são naturalmente africanos, é a origem de tudo. Então, se criou uma hipótese de que, quando os escravos vieram para a América, esses escravos eles eram submetidos a situações extremas de sede, desidratação, falta de comida. Então, sobreviveram apenas aqueles que eram capazes de guardar mais sal e água. Então, eles retinham mais sal e água. Então, o rim deles era um rim mais eficaz na preservação de sal e água, e isso os manteve vivos. Nós estamos falando do século XVII, XVIII. E os seus descendentes, portanto, são pessoas que carregam na sua genética essa capacidade de maior retenção de sal e água. Então, é muito curioso, porque a gente fala muito da seleção das espécies, de Darwin e tudo mais, mas vocês veem como uma atrocidade criada pela humanidade, que foi a escravidão, criou um problema médico que é extremamente atual, né? Então, ninguém comenta, acho que ninguém discute o que... assim, do ponto de vista moral, o que é a escravidão, mas isso nos levou a um problema de fato. Então, os afrodescendentes, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, aparentemente têm maior capacidade de reter consigo sal e água. Outras questões que entram talvez sejam até a menor quantidade de vitamina D, porque são pessoas que têm a pele mais escura, sintetizam com maior dificuldade a vitamina D, seus níveis de vitamina D são mais baixos e eles poderiam ter essa dificuldade de controle da pressão. O que é importante para o Brasil, assim, só acho para finalizar, graças a Deus nós somos muito miscigenados, né? Então, mesmo alguém muito branquinho pode carregar consigo esse gene que veio lá da África, que é um rim retentor de sal e água. Então, o fato de você ser negro, provavelmente você tem... Negro agora eu digo na cor da pele, né? Estou falando no fenótipo, né? Acho que é importante dizer isso. Provavelmente você tem esse gene, mas o fato de você ser branquinho não afasta que você tenha esse gene africano que retém sal e água consigo. Mas, basicamente, é isso. Então, nos africanos que ficaram lá, a gravidade da hipertensão ela não é tão importante quanto assim. Você tem diversas questões relacionadas a isso, mas eu acho que os do lado de cá, né? Exatamente. Você fez uma seleção que não é natural, né? É uma seleção... Mas foi isso que a escravidão acabou fazendo. A gente acabou selecionando pessoas que conseguiram sobreviver a essa situação extrema.
E qual que é a incidência, doutora Rosa, na população? Dos negros serem mais hipertensos do que os brancos e as outras? Vou deixar para a Fernanda, porque tem a incidência e tem a gravidade da hipertensão. Vamos falar isso. Em termos de incidência, no Brasil, é em torno de 5% a 8% a mais. Então, se eu pegar toda a população que não é da raça negra, comparada com a raça branca, apesar de, como foi bem falado, é muito difícil a gente conseguir ter esses extremos no Brasil pela miscigenação, é em torno de 22% a prevalência de hipertensão, em 100 pacientes, 22 vão ser, e da raça negra vai chegar quase a 30%. Então, é um 8% um pouco maior. Mas o que a doutora Rosa falou é importante. Para o mesmo valor de pressão arterial, se eu pego várias populações que estão com 16/10 de pressão, e eu vejo a importância da etnia, né? A raça negra, os afrodescendentes, têm mais lesão cardíaca, têm mais lesão renal para o mesmo nível de pressão. Isso é uma coisa muito importante a gente lembrar. Algum estudo a respeito dos indígenas? Olha, a sua pergunta é fantástica. Existiam no Brasil núcleos extremamente isolados de indígenas. A pressão arterial mais baixa do planeta estava nessa população. Então, a pressão arterial, a quantidade de sal que eles ingerem não chega a 2, 3 gramas por dia. É uma quantidade mínima. A obesidade não tinha. Com o decorrer do tempo, a maioria das populações indígenas foi se ocidentalizando. Infelizmente, obesidade está lá, hipertensão está lá, dislipidemia está lá. Então, o estilo de vida mudou completamente isso. Ainda tem, né, os índios. Os Yanomami não comem com sal, né? E eles são normotensos. A comida deles não tem sal, esse sal que a gente adiciona, tem o sal do alimento só. E eles são normotensos. Então, acho que... eu não sei dizer. Mas deve ter sido basicamente... Então, na América do Norte... o impacto da civilização ocidental sobre... Lá, então, na América do Norte, o impacto da civilização ocidental sobre os índios é uma coisa devastadora. Aqui no Brasil também, sem dúvida. Mas lá, porque, enfim, o avanço da civilização ocidental já chegou a um ponto, digamos, mais rápido. Então, lá, as reservas indígenas, e etc., são submetidas, enfim, os índices de alcoolismo, de suicídio, disso, daquilo outro, de, enfim, doenças provocadas, enfim, pelo estresse mesmo da civilização, do isolamento, da perda dos seus elementos básicos iniciais, quer dizer, a reação do código genético também deles a tudo isso, uma readaptação forçada que eles tiveram que ter a esse novo estilo de vida, tudo isso lá na América do Norte também é um fator decisivo, aqui no Brasil, sem dúvida. Acho que a gente podia, Lucas, posso pedir aqui para a mesa falar um pouquinho, que eu acho que é determinante os fatores de risco ambientais, né? A forma que a gente conduz a nossa vida, o estresse, a alimentação que o Gil citou. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Doutora Roberta, e já acrescento o impacto do álcool, que tem muitas pessoas perguntando assim, o impacto do álcool na pressão arterial. Os internautas não param de perguntar sobre isso. Bom, em relação ao álcool, né, vários estudos relacionam o benefício do vinho tinto, principalmente, né, com melhora dos níveis pressóricos, né? O que a gente recomenda é sempre você perguntar ao seu médico se você pode, se você não tem nenhuma restrição quanto ao álcool, porque às vezes o álcool ele pode ter alguma restrição quanto a algum medicamento que você está tomando. Mas estimular a população a tomar, né, a consumir o álcool, no caso do vinho,
em grandes quantidades, isso não é legal. Para a população saudável, no geral, se você não tiver problema hepático, se você não tiver problemas psicológicos com o álcool, o que é recomendado é uma dose semanal de, no máximo, 3 taças de 250 ml de vinho, ou 150 ml por dia, tá? Então isso é considerado uma dose saudável, que não vai ter, que os benefícios que a uva, né, traz para o seu organismo vão estar acima dos malefícios do álcool, tá? Quem está fazendo uma alimentação para perda de peso deve tomar cuidado, porque o álcool ele é muito calórico. Então cada ml de álcool contém 9 calorias. Então, esses indivíduos também têm que tomar cuidado. Às vezes, para ele, naquele momento, é melhor ele não fazer o uso do álcool. Tá? Quanto aos demais fatores ambientais, né, então, acho que principalmente o que a gente falou, o controle do sódio é o principal. Então, o sódio é o grande vilão. Né, você diminuir, você não precisa drasticamente tirar o sódio da sua alimentação, porque o sódio ele está também nos alimentos in natura. Então, a gente tem mais ou menos, o que seria o ideal? Né? Então, 2 gramas de sódio dos alimentos que já contêm naturalmente o sódio, e você acrescentar no máximo 3 gramas de sódio na sua alimentação. Quanto é 1 grama de sódio, né, para a gente ter noção? Então, uma colherzinha de café rasa contém 1 grama de sódio. Então, você vai poder usar somente 3 gramas ao dia. Isso contando também com os alimentos industrializados. Então, quanto menos você fizer uso dos alimentos industrializados, né, hoje em dia a gente tem até uma campanha nas redes sociais do Ministério da Saúde que é desembale menos e descasque mais. Então, quanto menos produtos industrializados você utilizar, menos você vai consumir de sódio. Tá? É isso, desembalar menos e descascar mais. Thaisa, mais uma pergunta da plateia. Bom dia, meu nome é Wellington e meu pai é hipertenso e a partir dos 40 que ele ficou conhecendo que era hipertenso, né, e até hoje toma remédio. Né. Curiosamente, o ano passado fiz 40, aí fui fazer exame periódico aqui no Sírio de rotina e também começou o aumento também, né, era 12/8 os anos anteriores, agora no último periódico estava 14/9. Existe um estudo que comprova que, sei lá, que a partir dos 40, para a gente tomar mais cuidado, ou é mera coincidência? A gente vai emendar para mais uma pergunta da plateia, aí já responde junto, tudo bem? Bom dia. Eu gostaria de saber se uma pessoa ela pode se tornar hipertensa após um trauma, uma perda familiar, ou ela já era hipertensa e veio à tona num momento de grande tristeza? Doutora Juliana, você responde? Então, em relação aos 40, a partir dos 40, assim, o que mostra é que a gente começa o nosso processo de envelhecimento, né? Assim, na verdade, acho que a partir dos 35, se não me engano, né? Mas a partir dos 40 você começa esse processo de envelhecimento. Mas não existe assim uma idade específica que você vai desenvolver isso, né? No homem é um pouco mais, não é uma regra. Na mulher, a gente vê assim que as mulheres, quando entram na menopausa, elas podem desenvolver, assim, muitas não eram normotensas, e no que entra na fase do climatério, na menopausa, elas começam a desenvolver hipertensão, tanto por questões genéticas como questões hormonais, né? Mas com certeza, já tinha o gene e depois dos 40 ele desencadeou, né? Em relação à segunda pergunta, assim, manter o nível pressórico após um trauma, assim, desencadear uma hipertensão por uma perda, não é uma coisa usual, né? Assim, provavelmente você já tem uma propensão a desenvolver hipertensão e com aquela descarga de adrenérgica, aquele estresse, você desencadeou, né? Não necessariamente você vai manter essa pressão, mas às vezes foi o gatilho que precisava aí para desencadear a hipertensão, né? Pergunta agora do Tiago. Ele fala se tem alguma relação com as pessoas hipertensas e que fazem uso de medicamentos específicos, se essas pessoas podem aumentar o risco de câncer, se tem algum tipo de estudo que indica isso, relação entre hipertensão... A correlação da hipertensão com a doença oncológica? Exato.
Doutora Rosa, doutora Fernanda, conhecem? Tem algum estudo que comprove a correlação direta? Na verdade, eu acho que a pergunta pode ser vista dessa forma, né? Quer dizer, se quem é hipertenso tem mais chance de desenvolver câncer, né? E a segunda é alguma coisa com medicamento. Se tem medicamento que leva a câncer, né? Ele cita os receptores de angiotensina. Ah, tá. Então já é uma pergunta bem, já deram um tiro assim, né? Não, na verdade existem sempre a literatura, os grandes estudos vão atrás de tentar ver se o remédio que a gente está dando está causando mais malefício, né? Então, se tentou investigar muitas vezes. Primeiro começou com um bloqueador de canal de cálcio, que é um tipo é uma classe de antihipertensivo, dizendo que existia essa relação com câncer. Não, não existiu, não se comprovou. Com esse tipo de droga também não tem comprovação. Né? Se acreditava, não, de repente vai ter uma relação entre o tipo de antihipertensivo com associação com o desenvolvimento de câncer. Mas não se observou isso, não. Isso foi levantado uma bandeira e não existiu. Já teve uma vez também, o pessoal só fazendo extrapolando esse dado, né, do que a gente consegue perceber, os pacientes que se tratam, eles têm uma sobrevida, que tratam de hipertensão, têm uma sobrevida maior. E, eventualmente, porque esse grupo de pacientes chega a ter uma sobrevida maior, não morre antes por doença cardiovascular, eventualmente eles manifestam um câncer que é muito mais prevalente quando o indivíduo é mais velho, mas é porque ele conseguiu sobreviver à doença cardiovascular e teve condições de que o seu organismo, né, por estar mais longevo, desenvolvesse eventualmente um tumor. Mas não que a hipertensão cause um tumor, isso não existe, pelo menos do que a gente sabe até agora. O nosso talk show hoje ele também inaugura um novo serviço de hipertensão arterial do Centro de Cardiologia. Queria perguntar para vocês que tipo de outras doenças que também podem causar hipertensão, né? A hipertensão secundária, é isso, doutora Juliana? Então, além de cuidados no dia a dia, que outras doenças podem levar à hipertensão? Então, você tem que falar que, para a maior parte dos hipertensos, a gente considera como hipertensão primária ou essencial. Talvez isso seja um nome muito bonito e pomposo para dizer a gente não sabe tudo ainda, né? A gente sabe muito que existem fatores ambientais, de estilo de vida, genéticos, e todos eles somados levam à hipertensão arterial na maior parte dessas pessoas, perto de 90% aí, ou mais até da população hipertensa. Uma pequena parte dos hipertensos, por volta de 10%, tem o que a gente chama de hipertensão secundária. Por que a gente chama de secundária? Porque ela é secundária a uma outra causa, a uma outra doença. Eu já citei a doença renal, eu acho que é a causa mais frequente de hipertensão secundária. Ela deve ser descartada, mas existem outras causas, como causas endocrinológicas, então, tumores benignos, em geral, que secretam mais catecolaminas e fazem com que suba a sua pressão, tumores que secretam mais cortisol e que você também acaba elevando a sua pressão. Então, existem situações anatômicas que também diminuem o fluxo sanguíneo para o rim, então chega menos sangue no rim e por isso sobe a pressão. Então, essas são situações onde eu tenho uma hipertensão secundária a um outro problema. Então, eu resumiria como doenças renais, tumores secretores de catecolaminas e de cortisol. Eu acho que seria as causas mais comuns. Então, você tem que descartar que você não está diante de um caso como esse, né? Porque aí você trata a causa que está levando ao aumento da pressão, porque tratando essa causa, talvez você nem precise tratar a pressão. Ótimo. Mais perguntas da plateia? Bom dia. Eu queria que todas as médicas falassem sobre uma coisa que acontece muito com os meus amigos e familiares, que é, eles sentem um sintoma, uma dor de cabeça, uma falta de ar, e em seguida eles entram no Google, pesquisam sobre aquilo, já tomam algumas conclusões e às vezes até já começam a se tratar com um remédio mais não tão forte, né?
Eu queria que vocês falassem um pouco do perigo disso e também se existe algum nível de sintoma, dessas coisas que pode ser consultado pelo Google, uma fonte confiável, ou se não, se é sempre necessário consultar um médico especialista no assunto. Acho que a gente podia falar do caráter silencioso da doença, que é um perigo, e dos sintomas que podem estar vinculados à hipertensão. Acho que é isso, né, Marina? Eu vou adicionar uma pergunta do Manuel, que ele fala se dor de cabeça é um sintoma, que ele sempre que tem dor de cabeça, ele vai lá e mede a pressão e está alta. Então, a hipertensão, assim, ela não necessariamente ela é uma doença que avisa quando ela se manifesta, né? Então, às vezes você se depara com um diagnóstico de hipertensão numa ida ao pronto-socorro porque você está tendo um outro sintoma, uma cólica renal, ou uma falta de ar, uma dor de cabeça, e aí, na coincidência de um momento de dor, de estresse, você diagnostica que você está com uma pressão alta e você já sai assustado dizendo que você é hipertenso, né? Então, essa medida, numa situação de dor, ela não necessariamente vai te diagnosticar como uma hipertensão, é o que a gente já falou, né? Você precisa de outras medidas, às vezes, algum método para você realmente diagnosticar que a pessoa é hipertensa, que os níveis dela são, né, acima de 14/9. Os sintomas da hipertensão, às vezes, ela se manifesta com sintomas e, às vezes, não. Na maioria das vezes, não. Então, só que a cefaleia, a dor de cabeça, geralmente estou com dor de cabeça, é problema de pressão alta. E existe sempre aquela dúvida, será que a minha pressão está alta porque eu estou com dor de cabeça, ou a minha dor de cabeça está levando à hipertensão, né? E as pessoas geralmente têm esse hábito de, estou em casa, vou tomar um remédio para dor, vou tomar um anti-inflamatório. E esse uso abusivo de medicações, às vezes não prescritas pelo médico, pode ocasionar lesões, né? O anti-inflamatório, acho que é o principal vilão aí de tudo isso, né? Que é uma medicação que, além de lesionar o rim, né, pode ocasionar insuficiência renal, ele aumenta a retenção de sal. Então, o uso de anti-inflamatórios, o uso de corticoides, né, e assim, de maneira inadequada, né, abusiva, ocasiona a retenção de sal. E, com isso, às vezes, você nem era hipertenso, começou a tomar um anti-inflamatório por uma dor na coluna, de repente, você vai ver, a tua pressão está 16/10, você está no pronto-socorro com uma crise hipertensiva desencadeada pelo uso dessa medicação, né? Principalmente anti-inflamatório e corticosteroides, né? O Marco e a Andréia perguntam sobre a hipertensão nas gestantes. A gente vai falar disso, vai. Então. Doutora Fernanda, eu queria só que você complementasse a doutora Juliana, e a gente já fala de gestante também. Isso. Na verdade, a pergunta que foi falada também, ela está embutida um aspecto que é fundamental, que é a automedicação e o autodiagnóstico, né? Então, talvez a mensagem muito importante é não façam isso com hipertensão. Porque o diagnóstico de hipertensão, como foi falado, é simples, mas deve ser feito por um médico. Em especial, por exemplo, a hipertensão está baixinha, está um pouco alto só, a gente repete a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, porque a partir da hora que o indivíduo recebe o diagnóstico, o senhor é hipertenso, ele vai ter que tomar uma determinada medicação o resto da vida, né? E qual é o problema da automedicação? Quando a gente vai no médico, o médico faz aquela história toda, pergunta um monte de coisas, examina. Então, ele vai escolher para o seu organismo qual é o melhor remédio. Então, a pessoa toma uma automedicação, minha tia toma, minha irmã toma, eu vou tomar a mesma coisa. É um absurdo isso, porque é um risco. Vou dar um exemplo muito simples. Mulher em idade fértil, né, não está querendo ter filhos. Tem várias classes de remédio para pressão que causam má formação no bebê, né? Então, é uma coisa que tem que ficar alerta, que pode fazer mal, pode fazer bem, tem efeito colateral, né? Nenhuma medicação não tem nada de efeito colateral. Tem uns que tem menos, mas tem um que tem mais. Então, pode ter efeitos colaterais não bons, e então a pessoa se põe numa situação de risco. Então, automedicação, autodiagnóstico, não é jamais indicado e jamais deve ser feito. Não dá nesse sentido.
A gente podia falar um pouquinho da gestante. Você fala, Fernanda? Falo. A gestante tem duas situações que são muito importantes. Como foi falado da situação de cronicidade, uma perda crônica, uma situação de estresse que se mantém, a gestação é muito fisiológica, senão o planeta não tinha 7 bilhões de pessoas. Mas também causa um estresse no organismo da mulher. E algumas mulheres que têm alguma carga genética podem desenvolver, durante a gestação, níveis elevados de pressão. Isso é diferente de uma situação clínica que se chama hipertensão associada à gestação, específica da gestação. Então, a detecção de hipertensão durante uma gestação é importante, deve ser tratada. O ideal seria pelos colegas, tanto obstetra quanto um outro colega associado, para ter um acompanhamento bom. O feto, a doutora Rosa também pode falar que pode ter algumas alterações também, o filho de hipertensa, então tem que tomar cuidado. E pós a gestação, existe um número significativo de mulheres que continuarão sendo hipertensas. Algumas não, interrompe a gestação, voltam a ser normotensas. É aquela situação de hipertensão específica da gestação. Mas existe uma situação da que a mulher continua sendo hipertensa. Então, é muito importante o acompanhamento depois da gestação. Mas, Fernanda, a mulher gestante que desenvolve a hipertensão nessa condição, ela tem um risco maior de desenvolver hipertensão do que a mulher que também teve a mesma gestação e que os níveis pressóricos foram controlados ao longo dos 9 meses? Sim, tem, porque nesse momento em que ela está gestante, ela está com um estresse para o organismo dela, né? Ela tem uma quantidade de líquido, de volemia, né? Muito mais circulação, ela tem 2 seres que o coração tem que dar conta, e isso é um estresse para o organismo dela. Então, mesmo que ela deixe de ficar hipertensa, daqui a 10 anos, 8 anos, ela tem chance maior de ficar hipertensa, mesmo que não continue. Então, isso, durante a gestação, é um sinalzinho amarelo grande. Não deixe de se perceber que isso pode ficar diferente. Rosa? Então, acho que é um alerta, né, para essas mulheres. Sim. Né? Ok. Para quem conectou agora, a gente está ao vivo pela página do Sírio-Libanês no Facebook até às 13 horas, falando sobre hipertensão e com o nosso embaixador, Gilberto Gil, discutindo e tirando as suas dúvidas. A plateia tem mais dúvidas, eu vou passar, por favor. Olá, meu nome é Vandira, também família hipertensa. E algumas situações que ocorrem, que eu noto, que sempre fala-se do sal como vilão, né? Mas às vezes não tem uma orientação maior quanto a alguns derivados que vêm do glutamato monossódico, né? Temperos prontos. Qual que é a orientação neste caso para que as pessoas possam ficar mais atentas? Como a gente tem várias perguntas na plateia, eu queria emendar para outra. Thaisa, tem alguém na sequência? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é Joyce e eu gostaria de estar fazendo também uma pergunta, porque minha família também é hereditária de hipertensão e minha avó, né, hipertensa, mãe, tias, então a família é grande e são quase todos hipertensos. Eu acho que sou a que menos tem hipertensão, mas estou começando, né, nova, ainda 32 anos, mas pode ser que seja realmente por uma enfermidade secundária, né, endocrinológica, que eu descobri há pouco tempo sobre a tiroidites, né, alguns problemas. Mas eu gostaria da pergunta, principalmente no caso da minha avó, né, que agora a gente tem que ter mais restrição assim, com a alimentação. Então, no caso dos hipertensos mais idosos, qual o parâmetro normal a gente poderia estar assim, controlando, né, no caso da idade deles, tanto, né, na alimentação como as medicações? Porque, geralmente, a hipertensão dela é silenciosa. Então, quando ela sente a dor, está muito alta, mas mesmo ela não sentindo a dor de cabeça, né, os sintomas, continua alta. Então, para ela é normal. E, no caso também de pessoas também que sofrem infarto, né, ou pré-infarto, eu não sei se está certo,
Mas sobre o infarto, qual o parâmetro também normal de uma hipertensão? Obrigada. Bom, respondendo sobre o sódio, o glutamato de sódio, né, o sal ele é um alimento que contém muito sódio, né? Então a gente não pode esquecer que tem outras substâncias que também contêm sódio, como o glutamato de sódio. Então o mais importante, vou bater nessa tecla de novo, você reduzir o consumo de produtos industrializados. Vai fazer o uso de um produto industrializado, leia o rótulo, né? É muito importante que você leia a lista de ingredientes, principalmente hoje em dia. Porque muitos produtos hoje se dizem saudáveis, né? Ah, é um alimento que não tem glúten, não tem lactose, mas aí você vai olhar a lista de ingredientes e você vai ver lá ingredientes que você não vê no seu dia a dia, no uso da sua casa, né? Você não consegue comprar aquele ingrediente no supermercado. Então, desconfie dessas substâncias. Essas substâncias elas são químicas, elas são adicionadas ao produto e provavelmente fazem mal à saúde, não só como o sódio, né? Então, o melhor é você evitar o produto industrializado e sempre ler o rótulo. O rótulo, a parte de ingredientes, ele é decrescente. Então, o primeiro alimento, o primeiro ingrediente é o que contém mais naquela preparação. Tá? Então, se ele começar com açúcar, com sódio, com gordura vegetal ou gordura saturada, você fuja desses produtos. Tá? E cuidado, muito cuidado na leitura dos rótulos, tá bom? Quer complementar, doutora Fernanda? Ou doutora Juliana? Da meta no idoso. Então, o idoso, essa questão que minha avó tem uma pressão alta e é normal? Não, não é normal. Então, o objetivo da campanha, o objetivo da unidade é justamente isso. O hipertenso não precisa se manter com os níveis de pressão elevados. A partir do momento que você tem, tanto que você pergunta para o paciente, você tem pressão alta? Não, não tenho pressão alta. Você tem a doença a hipertensão arterial, mas você não tem que manter essa pressão alta. Então, tem que dar uma reavaliada nas medicações que a sua avó está tomando. Né? Então, o idoso é um caso que a gente o ideal. Qual é o ideal para uma meta pressórica? A gente sempre preconiza o 12/8, né? Mas o idoso é um caso à parte, né? Tudo vai depender dos fatores de risco que ele tem, né? Então, quanto maior os fatores de risco, os níveis mais baixos são mais protetores, né? Diminui a incidência de infarto, diminui AVC, diminui doenças da aorta. Então, o ideal é se manter os níveis mais baixos, mas o idoso é frágil. Então, às vezes, você dá uma medicação para o idoso, ele tem queda, ele começa a ter quedas de pressão, começa a ter problemas devido ao rim. Então, é um caso que a gente tem que acompanhar caso a caso. Mas manter níveis elevados não é o recomendado para um idoso, não. Né? Em relação ao infarto, um paciente que infartou e é hipertenso, ele deve manter os níveis de pressão em torno de 12/8, principalmente, porque quanto mais baixo, maior a proteção para o músculo cardíaco dele. A gente vai agora para a última rodada de perguntas. Então, a última pergunta da plateia, por favor, Thaisa. Bom dia, meu nome é Bruno, eu venho de uma família hipertensa e meu pai ele teve um problema e eu queria relacionar com relação ao que a doutora Fernanda falou sobre tomar o remedinho para o resto da vida. Ele tinha uma vida de comer feijoada 2 vezes por semana, muita gordura, fazia tudo errado. A gente sempre falava, era muita fritura em casa, enfim. Depois que ele sofreu um infarto, houve uma mudança drástica, inclusive com relação ao sal também, houve um corte muito grande de sal e ele trocou muito a alimentação. É possível, ou existe algum estudo que fala se é possível a associação a um novo hábito de vida, tanto na alimentação quanto prática de exercícios físicos regulares, ele parar de tomar remédio no futuro, ou seja, ir reduzindo as doses do remédio que ele toma hoje para lá na frente, um dia, ou se já aconteceu com alguém, chegar a não ter mais que tomar o remédio? Pode acontecer, mano. Pode. Essa resposta é muito importante. Como já foi falado, pode acontecer. Na verdade, eu acho que o exemplo mais interessante dessa situação que você chamou, Bruno, são aqueles pacientes que são obesos mórbidos, bem obesos mesmo, que fazem aquela cirurgia bariátrica. Eles tomavam... Existem vários documentos disso, né, de que o indivíduo usa 3, 4 classes de antihipertensivo, e a partir da hora que ele reduz 50 quilos, porque é esse o volume de peso que se perde,
praticamente não se toma mais antihipertensivo. Então, uma mudança de estilo de vida, por exemplo, eu vou fazer atividade física, eu consigo reduzir 8 milímetros na minha pressão. Eu diminuo o sal, eu consigo mais 4. Eu faço atividade física, né? Eu tiro o peso, diminuo mais 5. Quer dizer, se eu fosse pegar uma maquininha, né, eu ia somar tudo de negativo que eu posso, tudo de pressão arterial que eu posso decair, e isso seria muito interessante. Existe a possibilidade? Até existe. Mas o indivíduo se manter nessa condição é um grande desafio, né? Então, a realização de atividade física sustentada é uma coisa que é difícil, uma dieta sustentada é difícil, manter o peso. Então, não é impossível, a gente jamais vai falar não. A primeira coisa que a gente vai falar, sim, tente fazer isso. Então, é o que a gente chama de tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial. Então, é possível um controle bom de pressão? Eu diria que sim. É possível reduzir, sem dúvida. Agora, o que eu oriento, nunca deixe de medir sistematicamente a pressão, porque a danada pode voltar a querer subir de novo. Então, você pode estar fazendo um trabalho maravilhoso e tem que acompanhar se isso se sustenta. Eu acho que isso é importante. A última pergunta, o Tomás, internauta, ele coloca exclamação: eu quero ouvir o Gil, eu quero ouvir o Gil. Ele diz, Gil, se o senhor sabia como surgiu a hipertensão, no seu caso, e o que mudou de lá para cá? Você toma algumas atitudes para manter a pressão mais baixa, se mudou alguns comportamentos, alimentação, o que mudou? Segundo os médicos, a minha hipertensão, quando se manifestou, estaria ligada à lesão renal. Poderia estar ligada também a uma certa insuficiência cardíaca, que também é um quadro que eu tenho, ainda que me pareça que a insuficiência renal, no meu caso, é até mais grave do que a insuficiência cardíaca. E muita gente se admirou, muita gente ficou assim, mas logo você, que tem uma vida, enfim, saudável, você tem hábitos alimentares, enfim, que recomendáveis e tal. Mas ninguém está livre de nada. E o fator do envelhecimento, quer dizer, a chegada da idade, o menino falou ali dos 40 anos da família dele, como... Enfim, pode não ser aos 40, mas no meu caso chegou aos 60, 70, sei lá. Eu nem sei provavelmente quando é que a hipertensão se instalou. Ela só foi detectada mesmo quando eu já estava em tratamento da insuficiência renal. Na volta de uma viagem que eu já relatei aqui, não é? A minha pressão chegou a 18, 19, então aí o alarme, né? Aí existe um quadro efetivo de hipertensão, enfim, que eu só comecei a saber ali. Está entregue aos médicos, eu venho me tratando. Existe sim um tratamento medicamentoso, né, para controle da pressão arterial, enfim. Como eu tenho também tratamento medicamentoso para controle da insuficiência cardíaca e da insuficiência renal, isso também tem um impacto na pressão arterial. Portanto, todo o tratamento que eu estou fazendo, que eu passei a fazer agora, nos últimos tempos, deve ter um impacto positivo sobre a pressão. Quer dizer, o que se tem visto nas medições periódicas que eu faço, e essa periodicidade passou a ser, enfim, menor, quer dizer, são períodos menores com que eu faço essa pressão. Eu tenho um medidor de pressão digital em casa. A Flora, de vez em quando, toma a minha pressão em casa, mas eu também, sempre que venho ao hospital, aqui ou no Rio, a minha pressão é medida. E a gente tem mantido
essa pressão sob controle, né? Com os fatores de alimentação e etc., de hábitos de vida e tal, e com os medicamentos. Acho que as duas coisas vão caminhando juntas. No caso da avó de 90 anos, do menino, da moça ali, né? E eu acho que é isso, ela tem que estar, enfim, sempre controlando sua pressão, medindo sua pressão, tomando medicamento se for necessário. Enfim, acho que no caso dela é necessário, sim. Então, no meu caso, eu já considero que é daqui para o resto da vida. Eu vou ter que viver controlando a minha pressão. Doutora Roberta, está chegando ao fim do nosso encontro. Queria lembrar que esse talk show de hoje vai estar disponível na página do Sírio-Libanês. Lá pode encontrar mais informações sobre hipertensão. Então, quem não teve a oportunidade de nos ver ao vivo, pode acessar lá www.hsl.org.br. Então, procure mais informações. E queria agradecer os internautas, a plateia. Doutora Roberta, por favor. Obrigado a todo mundo. Eu queria deixar aqui, acho que uma mensagem, que eu acho que esse é o intuito da criação desse grupo. A prevalência é altíssima. A gente não pode esquecer que a gente tem cerca de 35 milhões de brasileiros hipertensos, da relação da hipertensão com as doenças cardiovasculares. Então, o infarto, a doença coronariana é a doença que ainda mais mata no mundo. Então, a correlação direta da hipertensão com a doença cardiovascular, do risco aumentado de desenvolver derrame, de desenvolver insuficiência renal, que a doutora Rosa falou aqui claramente. Então, da gente medir a pressão periodicamente, procurar um cardiologista, um clínico, um nefrologista que nos acompanhe. E eu queria deixar aqui, ou perguntar para as meninas, antes da gente finalizar, se existe uma medida que é um padrão ouro. Então, tem que ser 12/8? O que a sociedade brasileira preconiza hoje? Só para a gente fechar, Fernanda. Na verdade, o diagnóstico de hipertensão se faz quando existe pelo menos 2 medidas com intervalo de tempo acima de 14/9. Esse é o diagnóstico de hipertensão. Existe um limite anterior a esse, que a gente chama, tem vários nomes, normal alta, pré-hipertensão, borderline, limítrofe, que seria de 13 até 14 e de 8 até 9. Então, esse intervalo já é um intervalo de alerta para fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico continua sendo 14/8. E como foi falado bastante pela doutora Juliana, quanto eu trago para baixo, quanto eu diminuo de hipertensão arterial, vai depender do doente, da patologia, da idade, de uma série de coisas. Mas, então, o diagnóstico é feito de 14/9 para cima. Esse daí para cima a gente chama de hipertensão arterial. Eu agradeço a presença de todos, parabenizo o grupo. Eu acho que é uma iniciativa importantíssima para a nossa sociedade, para a nossa instituição. E eu convido a todos a participarem desse trabalho, que é um trabalho em conjunto. Agradeço ao Gilberto Gil, que está aqui como nosso embaixador e que acredita nas nossas causas, nas nossas parcerias. Obrigada a todos. Boa tarde.